E se uma câmera fosse baixada em um buraco misterioso tão profundo, tão silencioso e tão estranho, que o que ela capturou aterrorizou o mundo inteiro? Isto não é apenas mais um mito da internet, é a história do buraco de mel, um lugar que o governo nega que exista, e ainda assim as pessoas continuam desaparecendo tentando encontrá-lo. De chamadas de rádio arrepiantes a uma expedição que desapareceu, este é o único mistério que continua encarando de volta. Fique conosco, porque o que está dentro deste buraco vai assombrá-lo. O buraco de mel era apenas um boato, até que milhões ouviram a verdade. Ninguém pensou que uma chamada de rádio de 1997 levaria a um dos segredos mais estranhos que a internet já trouxe de volta à vida. Ainda assim, foi isso que aconteceu quando um homem chamado Mel Waters ligou para o programa noturno Coast to Coast em asterisco, conhecido por investigar coisas estranhas. Milhões de pessoas o ouviram naquela noite, e ele levantou uma pergunta que ainda não foi respondida. O que está no fundo do buraco de mel? Para não assustar as pessoas, Mel não ligou. Ele não estava tentando ficar famoso ou vender um livro. Ele disse que era dono de um terreno perto de Ellensburg, Washington. Nele havia um buraco que não seguia nenhuma regra natural. Não há som. Ele continuou colocando linha de pesca nele, um carretel de cada vez, por milhas e milhas. Ele desceu por mais de 15 milhas, mas nunca atingiu nada. Nem terra, nem água, nem pedra. Apenas um negro sem fim. Isso deveria ter sido o fim da história. Mas não foi. Quanto mais as pessoas souberam sobre este poço sem fundo, mais estranhos os detalhes ficaram. Mel disse que os cachorros não se aproximavam dele. Pássaros nem queriam voar sobre ele. Como se estivesse prendendo a respiração, o ar ao redor do buraco parecia mais denso. Mel disse que as pessoas da região jogavam fora geladeiras velhas, lixo e até animais mortos ali há décadas. Mas quando as coisas caíam, elas nunca faziam som. Nenhum kick. Nada além de silêncio. O buraco parecia engolir tudo o que tocava. Depois vieram as histórias das pessoas que viveram lá antes de Mel. A área foi nomeada por alguns grupos nativos americanos. Eles não usavam esses nomes de ânimo leve. Diziam que era amaldiçoada. Um caminho para um lugar que não foi feito para pessoas. Foi dito às pessoas para não irem lá porque a terra era estranha, não por causa de fantasmas ou monstros. Eles achavam que o buraco não estava realmente no chão. Havia algo antigo e deslocado sobre ele. Foram feitos testes nele antes de se tornar um grande assunto na internet. Com uma corda. Com pedras. Com ferramentas caseiras. Não funcionou. Era grande demais para medir. Ninguém nunca encontrou o fundo. Mas quando terminaram, todos sentiram a mesma coisa. Como se o chão tivesse olhos. Anos se passaram. A chamada se perdeu em antigos programas de rádio. Então algo aconteceu que fez tudo voltar. Um conjunto de localizações que vazou. Uma área estranha de terra que pode ser vista em imagens de satélite. Uma mensagem em um site que promove teorias da conspiração afirma: nós o encontramos. O que era uma história assustadora para ler antes de dormir se tornou um vício de repente. Pessoas no TikTok começaram a postar vídeos de suas caminhadas pelas florestas do leste de Washington. Postagens no Reddit rastreavam a terra que o governo comprou perto de Manastashrid. Expedições foram planejadas por pilotos de drones. Era uma pergunta que todos tinham. O buraco ainda estava lá? E se estivesse, o que há dentro? Foi aí que tudo mudou. Porque desta vez as pessoas não estavam apenas contando histórias. Elas trouxeram tecnologia com elas. Guinchos, câmeras, drones e sensores. Elas iam fazer mais do que olhar para o buraco. Iriam registrá-lo. Iriam mostrá-lo. E foi exatamente isso que fizeram. Houve, porém, outro acontecimento antes que a câmera escurecesse. Mel tinha alertado sobre isso anos antes. Pessoas do governo apareceram. Mas eis a questão. Se as leis da ciência dizem que o buraco de mel não pode existir, então por que o governo agiu tão rápido para calar tudo, e por que Mel desapareceu logo depois? Quanto mais profundo o buraco, mais alto o silêncio. Quando a história de Mel surgiu pela primeira vez,
especialistas rapidamente a desmentiram, não com argumentos, mas com fatos. Um buraco como o descrito por Mel não pode existir com base na física, geografia e em tudo o mais que sabemos sobre a crosta terrestre. Vai contra a forma como a Terra é feita. Primeiro, saiba isto. Quanto mais baixo você vai para o subsolo, mais quente e denso tudo fica. A rocha não fica parada. Começa a se mover, derreter e esmagar. Se você pudesse cavar direto para baixo mais do que algumas milhas, a pressão seria suficiente para destruir as paredes ao seu redor. Ainda assim, Mel disse que desceu 15 milhas de linha de pesca e não atingiu nada, nem mesmo calor. Agora, olhe para o poço superprofundo de Kola, na Rússia, que é o buraco mais profundo já perfurado por humanos. Levou 24 anos para especialistas soviéticos concluírem aquele projeto, mas só conseguiram ir 7 milhas e 6 décimos antes de terem que parar. Por quê? O calor. Suas ferramentas pararam de funcionar porque o solo ficou quente demais. Era impossível perfurar mais porque a rocha estava como plástico. Cientistas disseram que o ambiente era hostil e quase impossível de medir corretamente mesmo naquela profundidade. Geólogos riram quando Mel disse que tinha usado apenas uma roldana e uma corda para fazer seu buraco de jardim ter mais que o dobro daquela profundidade. Nenhum movimento de material. Nenhum terremoto. Nenhuma instabilidade na superfície. Os cientistas sabiam o que o buraco de Mel era e como funcionava. Era simplesmente impossível. Mas, se era tão claro que o buraco não era real, por que o governo simplesmente não o ignorou? Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Mel disse que, logo após sua primeira aparição pública, carros sem identificação começaram a aparecer perto de sua casa. Ele viu marcas de pneus onde não havia nenhuma antes. Vestígios deixados por sapatos pesados. Algumas pessoas observando de longe. Então, um dia, quando chegou em casa, estava totalmente bloqueado por homens em trajes amarelos de proteção e com pranchetas, que não respondiam a nenhuma pergunta. De repente, ele não podia ir para sua própria terra. Que razão deram? Devido a preocupações de segurança, a entrada foi restrita por causa do que se pensava ser um acidente de avião nas proximidades. Mel, porém, não viu nenhum dano. Nenhuma equipe de resgate. Nenhuma reportagem. Por favor, fique longe desta pessoa. Veio então o acordo. Mel diz que lhe ofereceram uma quantia enorme, $25.000 por ano. Mas ele tinha que deixar o país e nunca mais falar sobre o buraco. Disseram-lhe que poderiam dificultar as coisas se ele se recusasse. Aqueles que não iriam embora. Mel disse que um oficial até mencionou que encontraram um laboratório ilegal em sua terra, o que seria suficiente para prendê-lo por toda a vida. Não importava se o perigo era real ou apenas pressão extra. Estava muito claro. Vá embora, ou faremos você desejar ter ido. Ele foi embora por causa disso. Mel pegou um avião e voou para a Austrália. Nenhum julgamento. Nenhuma reportagem. Apenas foi embora. Ele ficou no exterior por anos e nunca mais foi visto ou ouvido. Então, justamente quando todos pensavam que ele tinha sumido para sempre, ele voltou. Mel voltou em 2002. Ele ligou para o mesmo programa de rádio, mas desta vez não parecia ele mesmo. Sua voz estava baixa. Não tão rápida. Ele tinha dificuldade para lembrar das coisas. Ele disse que não conseguia se lembrar de tudo. Ele tinha algumas cicatrizes estranhas no corpo que não sabia explicar. Procedimentos médicos que não lembrava de ter feito. Ele falou sobre acordar em lugares que não conhecia. Sentia como se alguém ou algo tivesse limpado partes de sua vida. Estava claro que ele não era a mesma pessoa que primeiro despertou o interesse das pessoas por um buraco na floresta. Ele ainda acreditava em tudo o que havia dito, porém, não apenas sobre o primeiro poço em Washington, mas também sobre um segundo no deserto de Nevada. Um buraco que é ainda mais vigiado. E muito pior. Desta vez, não era sobre linha de pesca ou silêncio arrepiante em sua história. Era sobre algo lá dentro. Algo que não apenas quebrava as regras da geologia. A internet desperta.
A maioria das pessoas pensou que a história do buraco desapareceria com Mel Waters quando ele sumiu novamente em 2002. Mas, por alguma razão, a internet sempre encontra coisas que as pessoas estão tentando esconder. A história do buraco de Mel voltou a ficar popular anos após a última chamada de rádio, mas desta vez não estava nas ondas do rádio. Em vez disso, estava em *3 do Reddit, vídeos do TikTok e buracos de coelho do YouTube que levaram uma geração inteira a procurar por algo que a ciência nunca provou e o governo nunca negou. Começou com novos uploads. Alguém recortou as entrevistas de rádio originais de Mel e as colocou online como vídeos arrepiantes com nomes como o buraco mais profundo da Terra que o governo não quer que você encontre. Foi quando surgiram *3 explicativas no Reddit com linhas do tempo, mapas e ideias organizadas como quadros de cena de crime para casos arquivados. A história foi contada por adolescentes sobre filmagens de florestas nevoadas e trilhas no interior no TikTok, e o aplicativo perguntava aos usuários se eram corajosos o suficiente para ir procurar a história. As pessoas não estavam mais apenas interessadas. Estavam obcecadas. Então, alguém disse algo em uma parte quieta de uma discussão marginal que mudou tudo. O nome do usuário era DepthWalker33, e eles postaram uma foto de satélite e uma lista de localizações GPS. A princípio não parecia nada, apenas um pedaço de terra selvagem perto de Manastashrid, Washington. Mas quando ampliei, vi uma área redonda perfeita, sem árvores, grama ou caminhos entrando ou saindo. Parecia que o chão tinha sumido. Sem marcas, sem sombras e sem motivo. Era apenas um ponto careca no meio de uma floresta densa. Os usuários verificaram o endereço nos registros públicos. De uma forma estranha, correspondia às instruções vagas originais de Mel do final dos anos 90. Algo estranho aconteceu justamente quando as pessoas investigavam mais a fundo. As imagens do espaço foram alteradas. A área de repente ficou borrada, como bases militares secretas às vezes são escondidas em ferramentas de mapas públicos. Essa foi a prova que muitas pessoas nem sabiam que estavam procurando. A internet pegou fogo em poucas horas. Houve muitas teorias nos comentários. O buraco era algo feito por alienígenas? Um local para testar armas de gravidade? Uma fenda no espaço deixada por civilizações distantes? Algumas pessoas diziam que era um tubo de lava vertical formado naturalmente, que ia até o manto. Outros tinham certeza de que não era real e poderia ter sido feito por uma sociedade há muito morta ou por algo que não era humano. As pessoas pensaram que poderia ser uma fenda dimensional, o que significa que era um lugar onde a realidade ficava mais fina. Elas diziam que as coisas não faziam barulho quando eram jogadas porque não caíam. Elas se desintegravam. Para uma área diferente. Ou para um mundo diferente. Essa poderia ser a razão pela qual o governo agiu tão rápido. Não porque era profundo, mas porque estava aberto. Há 10 anos, essas ideias poderiam parecer loucura. Não era mais apenas rádio noturno. Porém, as pessoas estavam interessadas em ideias malucas na internet, e qualquer um com um drone e uma mochila poderia ajudar na pesquisa. As pessoas pararam de apenas falar de repente. Elas estavam saindo. Com o equipamento, pequenos grupos começaram a ir para as florestas de Washington. Drones. Um lidar. Sensores de calor. Radar de penetração no solo. Estes não eram apenas caçadores de fantasmas ou jovens entediados. Alguns deles eram engenheiros, cientistas amadores e ex-soldados interessados em sobrevivência. Eles não estavam procurando provas em um fórum de mensagens. Eles tinham que estar lá para vê-lo e registrá-lo com seu próprio equipamento. Os relatórios começaram a chegar. Um grupo disse que seu GPS ficou confuso perto do local. Outro grupo disse que o sinal do seu drone foi cortado assim que cruzou a borda da clareira. Enquanto uma pessoa ficava perto do meio, eles disseram que sentiram uma pressão súbita no peito. Algumas pessoas ouviram estática em seus microfones, embora não vissem nenhum eletrônico por perto. Câmera enviada para o buraco de Mel. O grupo não trouxe ideias ou paz. Eles tinham planos, caixas de aço e equipamentos que pareciam pertencer a um laboratório militar.
Não era apenas outro grupo de caminhantes curiosos com celulares e lanternas. Era o ano de 2023, e alguém ia baixar uma câmera e mostrar a verdade pela primeira vez desde que Mel Waters o fez com linha de pesca. Eles eram 5. Eram produtores, operadores de drones e céticos que vinham procurando segredos como esse há anos. Seu único objetivo era descer no buraco, registrar tudo e garantir que nenhuma parte do processo fosse perdida. Eles não transmitiram ao vivo. Não pediram para as pessoas o seguirem. Não era sobre visualizações. Era sobre provas. Eles montaram o equipamento na borda da área. Um drone personalizado e preso, forte o suficiente para funcionar em locais com alta pressão. Ele tinha uma conexão de dados ao vivo, uma câmera 4K para pouca luz e sensores térmicos e infravermelhos a bordo. O cabo era feito para uso pesado e foi projetado para suportar calor, tensão e interferência. Cada parte dele foi testada 2 vezes antes da missão. Eles não queriam arriscar nada. Não com isso. Tudo estava pronto pela manhã. Havia uma névoa ao redor do drone enquanto suas luzes piscavam no ar e o guincho começava a soltar lentamente. Primeiro a câmera desceu, depois o cabo grosso, que se enrolava mais fundo na escuridão. Acima, todos na equipe se aglomeravam em volta da tela. O feed asterisco estava limpo, clara e estável. Sem estática. Sem interferência. Conforme passavam, tudo que podia ser visto era a superfície lisa, quase brilhante, das paredes de pedra. Houve silêncio nos primeiros 100 metros. As paredes pareciam muito lisas, quase pareciam ter sido cortadas, não pela natureza, mas por pessoas. Não havia rastros de animais, nenhuma poeira, nenhuma raiz e nenhum sinal de desgaste. Nada além de silêncio. Era tão quieto que parecia pesado. O feed asterisco de som também não tinha nada. Não havia som. Nenhum fluxo de ar. Nada além de espaço vazio que ocupava todo o espaço ao seu redor. Depois disso, a temperatura começou a cair. Não devagar, mas rapidamente. As luzes de aviso a bordo acenderam quando os números caíram muito abaixo do que deveria ser possível naquela profundidade. A temperatura ao redor do drone estava na faixa de locais onde plataformas de gelo polar são comuns, mas o cabo não congelou. A equipe não disse uma palavra enquanto observava os números caírem e o feed asterisco continuar. A partir de cerca de 100 metros de distância, algo piscou. Um flash de luz. Não louco ou brilhante, apenas um brilho. Com um batimento. Quase no tempo. Como se tivesse respiração. A câmera foi movida e focada para tentar encontrar a fonte. Não havia nada que a luz atingisse. Não se comportava como se pensava. Vinda de mais fundo, mas ninguém podia ver de onde vinha. Ela piscou novamente, mas desta vez mais forte. Então parou. A 120 metros, o brilho voltou, mas desta vez parecia vidro que tinha sido polido. Parecia que a parede estava se movendo. As cores no feed asterisco começaram a ficar estranhas, e os sensores magnéticos captaram uma onda que era real, mas não muito forte. Uma mudança no campo elétrico ao seu redor. A leitura da bússola ficou torta. O drone começou a derivar, mas não de uma forma real. Parecia que o espaço estava ficando mais longo. O grupo permaneceu focado. Eles registraram cada segundo, mas havia uma qualidade diferente no silêncio. Já não era apenas silêncio. Parecia que alguém estava observando. Tudo congelou a 180 metros. Algo apareceu na tela. Não era um erro ou um borrão. Parecia uma forma. Estava no espaço entre a lente da câmera e a parede. Uma forma alta e fina que não se movia. Sem rosto. Sem cor. Mas estava lá. Imóvel. Esperando. O feed asterisco então parou. Nenhum aviso. Nenhuma estática. Apenas preto. O drone não enviou ou recebeu um sinal. O equipamento estava morto, mas o cabo permaneceu solto e destacado. A manivela foi virada ao contrário. Foi cuidadosamente e lentamente enrolado de volta, mas não encontrou nada. Sem drone. Sem câmera. Novamente,
Nada além de silêncio. O grupo se afastou. Estavam com medo, não porque haviam falhado, mas porque sabiam que tinham visto algo que não deveria estar lá. Eles voltaram para a base. Eles revisaram o vídeo. Um frame de cada vez. Cada sombra. Cada flash. Cada clarão de luz. Eles o aprimoraram, estabilizaram e desaceleraram. O que encontraram também não era apenas estranho. Um piscar na escuridão mudou tudo. Durou pouco mais de 10 minutos antes do feed parar, mas não precisava ser mais longo. A equipe teve que repensar tudo o que pensava saber sobre o buraco de mel depois de ver o que trouxeram de volta. E quando o vídeo se tornou viral na internet, não apenas despertou o interesse das pessoas. Explodiu. O vídeo parecia calmo à primeira vista. A câmera do drone capturou a descida suave, as curvas lisas das paredes de pedra e o silêncio estranho. Porém, conforme a história prosseguia, as coisas ficavam mais estranhas frame. As temperaturas foram a primeira coisa que soou o alarme. As leituras deixaram claro que os sensores estavam funcionando, porque caíram tão rapidamente. Estava congelante, onde, de acordo com a ciência, a temperatura deveria estar subindo com a profundidade. Depois vieram rajadas de luz. Elas não estavam sempre lá. Elas piscavam em padrões que pareciam respiração ou mensagens ocultas. Alguns frames capturaram brilhos na parede, rajadas curtas de cintilação que pareciam luz de fogo atingindo obsidiana, mas a única fonte de luz era o drone. Embora tudo mais estivesse frio, o infravermelho captou bolsões densos de energia flutuando no ar como sombras de calor. Por volta da marca dos 150 metros, sons estranhos começaram a aparecer. Um zumbido lento que fica mais alto. Não era interferência ou algo técnico. Soava natural, como se algo estivesse vibrando dentro da pedra. Depois de alguns frames, o zumbido se quebrou em rajadas curtas de baixa frequência que alguns usuários disseram soar como sussurros. Espectrogramas do som mostraram padrões de onda que não se encaixavam em nenhuma linguagem ou ambiente conhecido. Alguns disseram que era como sonar. Outros disseram que parecia fala humana que tinha sido invertida, esticada e escondida sob camadas de distorção. Depois, houve o movimento. No início, mal dava para perceber que estava lá. Uma pequena mudança no brilho do fundo. Havia algo se movendo entre a câmera do drone e uma parede escura. Aconteceu rápido demais para ser visto claramente, mas quando desacelerado, a mudança formou uma forma alta e fina que parecia uma pessoa feita de sombra líquida. Não se movia. Não flutuava. Simplesmente aparecia de repente. Então ficou escuro. O frame parou completamente, e o fluxo de dados desmoronou. O vídeo foi postado primeiro por um membro da equipe em um site privado. Não demorou muito para ser copiado, baixado e compartilhado no Twitter, YouTube, Reddit e Discord. Foi aí que as coisas enlouqueceram. Alguns usuários disseram que suas contas foram banidas imediatamente após carregarem o vídeo. Algumas pessoas disseram que o arquivo ficou corrompido assim que tentaram enviá-lo. Algumas pessoas que copiaram o vídeo para seus próprios servidores disseram que seus dados foram perdidos da noite para o dia. Um postador disse que seu disco rígido se apagou. Outra pessoa escreveu que recebeu um aviso de remoção direto de uma agência desconhecida, sem nome de pessoa para contatar. O clipe sobreviveu, porém, foi postado repetidamente com nomes diferentes, alterações e ideias. Muitas pessoas não conseguiam parar de olhar. Algumas pessoas disseram ter visto uma segunda pessoa, menor e mais perto, no fundo. Outras estavam mais interessadas no piscar que parou o frame logo antes do apagão. Elas disseram que viram olhos olhando para o drone que estavam refletindo luz. Pessoas que estudam o sobrenatural o chamaram de vácuo senciente. Pensadores de tecnologia o chamaram de anomalia autoconsciente. Alguns sites de conspiração disseram que era parte de uma rede de cofres subterrâneos que vigiavam as pessoas de baixo. Depois vieram muitas ideias científicas, algumas de pesquisadores reais que não queriam que seus nomes fossem divulgados.
Algumas ideias dizem que o buraco é uma dobra dimensional invertida, um lugar onde as leis da física são viradas do avesso. Outra pessoa disse que a confusão eletromagnética era como câmaras de eco quânticas, onde fragmentos de tempo e espaço ficavam se repetindo em loop. Uma das ideias mais malucas era que o drone não havia realmente caído, mas sim ido para os lados. Que o que vimos não era profundidade, mas sim distância através de uma camada completamente diferente de espaço. No entanto, a ideia de que isso nem sequer era um buraco provou ser a mais convincente. Parecia uma caixa, um cofre, uma fechadura muito antiga. Nunca foi feito para sair, então o que quer que se movesse dentro dele nunca foi feito para ser visto. As pessoas queriam cada vez mais respostas enquanto pensavam sobre isso. Mas quanto mais assistiam, mais se perguntavam. Ninguém sabia o que piscou. Ninguém podia dizer por que o campo magnético mudou de forma. Ninguém conseguia descobrir por que fazer o upload asterisco do vídeo parecia fazer os computadores desligarem. Parecia que algo não queria que o vídeo aparecesse. E se o buraco nunca tivesse quisido ser encontrado? Tudo mudou quando o vídeo vazou para o público. Não foi alto e louco, mas houve um silêncio profundo e frio que não parecia normal. Havia muitas teorias na internet antes de tudo desacelerar repentinamente. A equipe da expedição, que foi a que colocou a câmera no buraco de Mel e tirou uma foto da sombra piscante, parou de ficar online. Ou eles perderam suas contas, tiveram-nas bloqueadas, ou o tempo parou para eles. Não há novos posts, explicações ou qualquer outro tipo de atividade. Pessoas que tentaram entrar em contato com eles disseram que suas ligações e mensagens não foram respondidas. Eles estavam lá um dia. No dia seguinte, nada. Ainda havia vídeos dele online, mas as fontes que os compartilhavam foram retiradas. Não apenas alguns espelhos foram derrubados, mas também foram completamente apagados. Houve notificações de violação de direitos autorais vagas de plataformas de hospedagem, embora nenhum direito autoral jamais tivesse sido registrado. Havia rumores circulando em particular de que pessoas foram contatadas e avisadas para tirar o vídeo ou enfrentar consequências. Servidores caíram. Drives tiveram problemas. Canais inteiros desapareceram sem nenhuma notificação ou aviso. E, de alguma forma, ninguém em nenhuma posição oficial parecia disposto a reconhecer que algo estranho havia acontecido. Depois disso, a Terra foi isolada. A área perto de Manastashrid, o suposto local do buraco de Mel, foi repentinamente cercada. Os mapas de satélite o borraram novamente, exatamente como haviam feito quando Depth Walker 33 soltou as coordenadas. Caminhantes e campistas que passaram perto da zona relataram ver SUVs pretos estacionados em ângulos estranhos, caminhões sem marca escondidos entre árvores e homens não familiares patrulhando com rádios. Não havia guardas florestais, funcionários do serviço florestal e nenhuma declaração feita ao público. As pessoas foram simplesmente mandadas embora, e ninguém deu razões. Não houve reportagens. Nenhuma entrevista à imprensa. Nenhuma imprensa de forma alguma. Se alguém fez perguntas, não as fez duas vezes. Era como se o mundo tivesse concordado, sem dizer uma palavra, que o que quer que vivesse naquele buraco, ou o que quer que observasse de dentro dele, não pertencia a feeds de notícias ou programas matinais. Pertencia ao subsolo, esquecido. E assim, Mel Waters desapareceu novamente. Após seu breve reaparecimento em 2002, quando falou de lacunas de memória, cicatrizes e um segundo buraco em Nevada, Mel nunca mais se aproximou de ninguém publicamente. Não muito antes de desaparecer, ele sugeriu que havia um terceiro buraco, em algum lugar secreto, possivelmente até fora dos Estados Unidos. Ele disse que o que foi encontrado em Washington e Nevada era apenas parte de algo muito maior, muito mais antigo e muito mais perigoso do que qualquer um sabia. Ele nunca conseguiu terminar esse pensamento. Pessoas tentaram rastreá-lo. Nenhum registro foi encontrado. Não há registros de passaportes, documentos legais ou declarações de imposto de renda. Seu nome foi retirado dos registros de propriedade, exatamente como foi feito após sua primeira ausência. Sua casa estava vazia. Seu rastro foi cortado.
Ninguém sabe se ele saiu por vontade própria ou porque foi forçado. Mas é certo que Mel foi removido, junto com o vídeo e a terra. Não perdido, mas apagado. Isso poderia ser o que toda essa coisa era sobre. Colocar algo sobre não apenas um buraco no chão, mas também sobre o que o buraco representa. O vídeo mostrou mais do que apenas sombras piscantes e quedas estranhas de temperatura. A ideia por trás dele era que o buraco não é apenas grande, ele é consciente. Observa. Responde. Algo batia nas luzes como um coração. O som sussurrava como se estivesse aprendendo a falar. A forma não se movia rapidamente para frente ou para trás. Apenas aparecia, como se estivesse lá o tempo todo. Teorias ainda se espalham. Algumas pessoas pensavam que o buraco era um sensor biológico que tinha sido escondido há muito tempo para observar as pessoas e relatar de volta. Algumas pessoas disseram que era uma prisão, mas não para manter algo fora, mas para manter algo dentro. Houve relatos de mais buracos, uma grade global e padrões de energia que eram os mesmos em todo o mundo. Algumas pessoas pensavam que esses buracos estavam ligados de maneiras que não podíamos ver. Outros pensavam que os buracos não eram entradas, mas seres inteligentes que os fazem parecer entradas para fazer as pessoas olharem para dentro e serem devoradas. Agora que não há equipe, nem Mel, nem registros oficiais, e não há mais vídeo que dure mais de algumas horas online, resta uma última pergunta que continua aparecendo em todos os lugares onde essa história é discutida. E se o buraco de Mel nunca foi apenas um buraco? E se não fosse sobre a profundidade, mas sobre o que poderia sair? Se esta história deu calafrios, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais. Clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela, porque o que vem a seguir pode ser ainda mais sombrio que o buraco de Mel.